Preste atenção agora, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Se você está ouvindo estas palavras neste exato momento, é porque o seu campo já respondeu antes da sua mente entender. Alguma coisa dentro de você reconheceu esta frequência. Alguma coisa em você parou, mesmo que por um segundo, e disse: é sobre mim. E sim, é sobre você. Nas próximas 72 horas, uma janela rara se abre ao redor da sua linha do tempo. Não é apenas uma mudança no céu. Não é apenas uma sensação estranha no corpo. Não é apenas cansaço, ansiedade, sonhos intensos ou aquela impressão silenciosa de que algo está prestes a acontecer. Tudo isso são sinais. O seu corpo está captando primeiro. As suas emoções estão reagindo primeiro. A sua intuição está vendo primeiro. A mente humana sempre tenta explicar depois aquilo que a alma já sabe. O Conselho Arcturiano pediu que esta transmissão fosse entregue agora, sem atraso, sem distorção e sem suavizar a urgência. Eu falo como emissária desta frequência para lembrar você de uma verdade que nunca desapareceu. Apenas ficou coberta pelo ruído do mundo antigo. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você não está quebrado. Você está sendo chamado porque o seu campo entrou em estado de prontidão. Há pessoas que poderiam ouvir esta mesma mensagem e não sentir nada. Mas você sentiu. Talvez no peito. Talvez nos olhos. Talvez na respiração. Talvez naquela parte profunda que não consegue mais fingir que a vida antiga ainda serve. Isso é reconhecimento de frequência. Durante anos, você tentou se encaixar em lugares que diminuíam a sua luz. Tentou explicar a sua sensibilidade para pessoas que só entendiam controle. Tentou chamar de fraqueza aquilo que, na verdade, era percepção espiritual. Mas agora essa fase está terminando. Algo já começou. E se você ignorar os sinais destes próximos 3 dias, poderá perder uma abertura importante na sua própria linha do tempo. Não porque será punido, mas porque a energia exige presença. O portal não força ninguém a atravessar. Ele apenas se abre para aqueles que estão acordados o suficiente para reconhecer a passagem. Respire fundo. O sinal encontrou você. Agora a pergunta é: você vai responder? A perturbação que você está sentindo não está acontecendo longe de você. Ela está acontecendo dentro da sua casa, dentro das suas conversas, dentro da sua rotina, dentro dos lugares onde você costumava se sentir preso sem saber explicar por quê. A velha estrutura 3D ao seu redor está começando a perder estabilidade. E quando isso acontece, tudo aquilo que dependia da sua antiga frequência começa a reagir. Relações que pareciam normais começam a parecer pesadas. Conversas que antes você tolerava começam a cansar. Ambientes que você suportava em silêncio agora parecem apertados demais para o seu corpo. Medos antigos voltam, padrões repetidos tentam se repetir mais uma vez, e pessoas que sempre puxaram sua energia parecem sentir que você está escapando. Isso não é imaginação. É separação energética. O seu campo não está mais combinando com a mesma linha do tempo. Por isso talvez você tenha sentido um cansaço repentino, como se tivesse dormido e mesmo assim não tivesse descansado. Talvez tenha sentido pressão no peito, um nó na garganta, um zumbido nos ouvidos, uma sensação de que o ar está diferente. Talvez seus sonhos estejam mais vívidos, mais simbólicos, mais intensos. Talvez memórias antigas tenham voltado sem convite, trazendo cenas, vozes, rostos e dores que você achava que já tinha superado. Escute com atenção. Isso não significa que você está regredindo. Significa que aquilo está sendo expulso do seu campo. A matriz antiga sempre tentou fazer você acreditar que desconforto é fracasso. Mas o Conselho Arcturiano mostra algo diferente. O desconforto que você sente agora é o atrito entre quem você foi condicionado a ser e quem você está se tornando. É a antiga identidade tentando manter controle enquanto a sua alma começa a se soltar. Talvez você também esteja se sentindo distante de pessoas que antes pareciam próximas. Não é frieza. Não é arrogância. É frequência. Quando uma alma começa a subir, ela para de caber em contratos emocionais baseados em culpa, medo e obrigação. Não lute contra esse silêncio estranho.
Ele é o espaço entre duas versões de você. A antiga está se desfazendo. A nova está começando a respirar. Durante as próximas 72 horas, você não está apenas passando por uma fase emocional. Você está atravessando uma divisão de linha do tempo. E o Conselho Arcturiano quer que você entenda isso com total clareza. Cada reação sua neste período está escolhendo um caminho. Uma linha do tempo leva você de volta ao velho ciclo. O ciclo do medo, da culpa, da sobrevivência, da necessidade de se explicar para quem nunca quis entender. Essa linha parece familiar porque você já viveu nela por anos. Você conhece o peso dela. Conhece o aperto no peito, a ansiedade ao acordar, a sensação de estar sempre devendo algo, sempre tentando consertar algo, sempre reagindo ao que o mundo coloca diante de você. Mas familiar não significa verdadeiro. Familiar não significa seguro. Muitas prisões também parecem casa quando a alma esquece que nasceu para ser livre. A outra linha do tempo é diferente. Ela não chega gritando. Ela não força. Ela se apresenta como um espaço mais leve, mais silencioso, às vezes até incerto. Porque a nova frequência não vem com os mesmos ruídos que você aprendeu a chamar de vida. Ela vem como paz. E para uma pessoa que passou anos em guerra interna, a paz pode parecer estranha no começo. Essa nova linha leva a soberania, a lembrança da missão, a independência energética. Nela, você não entrega mais o seu campo para qualquer provocação. Você não corre para responder cada mensagem carregada de manipulação. Você não transforma cada medo em profecia. Você observa, respira, escolhe. E essa escolha é o portal. Quando alguém tentar puxar você para uma discussão e você permanecer em silêncio, isso será uma declaração ao universo. Quando um pensamento de medo surgir e você não alimentá-lo, isso será uma declaração. Quando a culpa tentar fazer você voltar para a antiga versão de si mesmo e você disser, internamente, não mais, isso será uma declaração. Cada reação é um voto. Cada pausa é um voto. Cada momento em que você escolhe sua paz em vez do antigo caos fortalece a nova linha do tempo. Então, nestas 72 horas, preste atenção. O mundo antigo vai chamar pelo seu nome. Mas você não precisa mais responder. O seu corpo pode estar estranho esta noite porque ele não está apenas cansado. Ele está tentando sustentar uma corrente mais alta do que aquela que foi treinado a carregar. Por isso o descanso parece incompleto. Por isso o sono vem quebrado. Por isso a mente corre enquanto o corpo pede silêncio. Por isso o estômago pode parecer sensível. As mãos podem vibrar. A coluna pode despertar como se uma luz invisível estivesse subindo por dentro dela. O Conselho Arcturiano quer que você saiba. Isso não é fraqueza. É recalibração. Durante muito tempo, o seu corpo funcionou como um antigo templo fechado, acostumado a pouca luz, acostumado ao peso da sobrevivência, acostumado a respirar apenas o suficiente para continuar. Mas agora, novas correntes estão entrando nesse templo. Fios antigos estão sendo religados. Salas internas que estavam apagadas há anos estão recebendo energia novamente. E quando a luz volta para lugares que estavam escuros, existe calor, existe pressão, existe movimento. Não tenha medo do movimento. Você não está sendo chamado para fugir do corpo. Você está sendo chamado para voltar a ele com mais consciência. A verdadeira ascensão não é abandonar a Terra. É trazer mais presença para dentro da matéria. É permitir que a frequência superior encontre espaço nos seus ossos, no seu peito, nas suas mãos, na sua respiração. Então, se esta noite você se sentir agitado, não lute contra o processo. Respire devagar. Beba água. Escolha alimentos leves. Desligue um pouco o ruído externo. Coloque os 2 pés no chão. Imagine que a energia não precisa subir sem parar. Ela também pode descer. Ela pode passar pela sua coluna, atravessar suas pernas, chegar aos seus pés e entrar na terra. Deixe a terra segurar o excesso. Deixe o corpo entender que está seguro. Você não precisa acelerar para acompanhar a luz. A luz sabe o caminho. O seu trabalho é abrir espaço, respirar e permanecer presente enquanto o antigo templo aprende, célula por célula,
a carregar uma nova frequência. Existe uma parte do seu coração que está sendo limpa agora. E talvez essa limpeza não esteja parecendo luz. Talvez esteja parecendo tristeza. Talvez esteja parecendo saudade de algo que você nem sabe nomear. Talvez memórias antigas estejam voltando com uma força que você não esperava, como se uma porta interna tivesse sido aberta sem aviso. O conselho arcturiano quer que você escute isto com calma. Essas emoções não estão voltando para punir você. Elas estão vindo à superfície porque finalmente podem sair. A dor antiga não deixa o campo quando você está fraco. Ela deixa quando você está pronto. Por isso, durante este portal, feridas de abandono podem despertar. Vergonhas que você tentou esconder podem aparecer. Lembranças de traição, rejeição, humilhação ou silêncio podem atravessar o peito como ondas. E a mente pode perguntar: por que isso voltou agora? Voltou porque está indo embora. Você não está regredindo. Você está descarregando. O coração está soltando contratos emocionais que foram assinados em momentos de medo. Promessas invisíveis como eu preciso agradar para ser amado. Eu preciso diminuir minha luz para não ser rejeitado. Eu preciso carregar todos para não ser abandonado. Essas frases nunca foram sua verdade. Eram apenas marcas deixadas por antigas versões suas tentando sobreviver. E aquela solidão que você sentiu por tantos anos, ela nunca foi prova de que havia algo errado com você. Era prova de incompatibilidade, de frequência. Você não era difícil de amar. Você estava cercado por pessoas que só conseguiam reconhecer versões menores de você. Você não era sensível demais. Você estava carregando energia demais. Energia de outras pessoas, da sua família, de linhas antigas, de dores herdadas, de vidas emocionais que você tentou curar sozinho, em silêncio, enquanto ainda sorria para o mundo. Mas agora o coração está dizendo: chega. Então, se a liberação ficar intensa, não corra de volta para os mesmos padrões só porque eles parecem conhecidos. Não procure abrigo em quem sempre drenou você. Não transforme saudade em retorno. Nem toda porta que chama você merece ser aberta novamente. Respire. O que está saindo não precisa voltar. O seu coração está ficando leve o suficiente para receber a próxima frequência. Quando uma alma começa a sair da antiga linha do tempo, a antiga linha do tempo tenta chamá-la de volta. E ela raramente faz isso de forma óbvia. Ela não aparece dizendo: volte para o medo. Ela aparece como uma mensagem inesperada. Uma discussão que surge do nada. Uma notícia carregada de pânico. Uma vontade de rolar a tela por horas. Um impulso de voltar a um hábito antigo. Uma voz dentro da mente sussurrando: nada está acontecendo. Você está imaginando tudo. O conselho arcturiano chama isso de contrassinal. É a última distração antes da sua frequência estabilizar em um novo campo. Perceba como ele age. O contrassinal sempre tenta criar urgência artificial. Ele aperta o peito, contrai o estômago, acelera a respiração, faz você sentir que precisa responder agora, decidir agora, se defender agora, provar algo agora. Ele coloca você de volta na sobrevivência antes que você perceba. Mas a sua verdadeira orientação não chega assim. A sua orientação real é firme, mas não desesperada. Ela é clara, mas não violenta. Ela pode mostrar uma verdade difícil, mas não rouba a sua paz. A voz da alma expande. O contrassinal contrai. Essa é a diferença. Por isso, nas próximas horas, observe tudo antes de reagir. Se alguém tentar provocar você, não entregue sua energia imediatamente. Se um medo surgir, não transforme esse medo em ordem. Se a mente disser que nada está mudando, apenas respire e pergunte: essa voz me liberta ou me diminui? Você não precisa lutar contra a distorção. Lutar contra ela ainda é alimentá-la. O seu poder está em parar de oferecer a ela a sua atenção, o seu corpo, a sua emoção, o seu tempo. O velho campo sobrevive através da sua reação. Quando você deixa de reagir, ele perde o acesso. Então permaneça como observador. Veja a mensagem, mas não entre no drama. Sinta o medo, mas não ajoelhe diante dele. Escute o ruído,
mas não entregue sua frequência. A distração final só funciona quando você esquece quem está escolhendo. E agora você se lembra. Agora, o Conselho Arcturiano quer entregar a você uma prática simples. Não como ritual complicado. Não como fuga. Mas como uma lembrança imediata de que o seu campo pertence a você. Feche os olhos por um instante, se puder. Se não puder, apenas respire mais devagar enquanto escuta. Imagine uma pequena luz azul-violeta acendendo no centro do seu peito. Ela não é dura, não é agressiva. Ela é calma, viva, silenciosa. Como uma estrela que não precisa provar sua força porque já sabe o que é. Essa luz começa a se expandir pelo coração, preenchendo o peito, suavizando a respiração, dissolvendo o peso que não nasceu em você. Agora veja essa luz subindo pelos ombros, descendo pelos braços, chegando às mãos. Suas mãos não precisam segurar mais o medo de ninguém. Não precisam carregar culpas antigas. Não precisam consertar tudo. Elas apenas recebem a frequência da quietude. Permita que o campo continue crescendo. Ele desce pela coluna, vértebra por vértebra, como se cada parte do seu corpo lembrasse que pode relaxar. Ele passa pelo abdômen, pelas pernas, pelos joelhos, pelos pés, até formar uma base luminosa abaixo de você. Agora, ao redor de todo o seu corpo, existe um campo azul-violeta. As bordas são suaves, como névoa de luz, mas nada de baixa frequência consegue atravessar. Esse campo não ataca ninguém. Ele não devolve ódio. Ele não cria guerra. Ele simplesmente não permite entrada para medo, culpa, confusão, manipulação emocional ou laços que tentam puxar você de volta para a antiga linha do tempo. Você não precisa se defender com raiva quando está protegido pela presença. Respire dentro desse campo e repita, em voz alta ou dentro de você: eu retorno ao meu centro. Eu libero o que não é meu. Eu escolho agora a linha do tempo mais elevada. Sinta essas palavras se fixando no corpo. A proteção verdadeira não é tensão, é alinhamento. Quando você está no seu centro, o ruído pode circular ao redor, mas não consegue governar você. O mundo pode se agitar, mas o seu campo permanece imóvel, claro e soberano. Existem códigos dentro de você que ainda não foram totalmente abertos. Mas eles não estão apenas no DNA físico. Eles também estão no campo de memória da sua alma, ao redor do seu corpo, guardados como arquivos de luz esperando a frequência certa para despertar. O Conselho Arcturiano mostra que esses códigos não se ativam apenas durante meditações profundas. Muitas vezes, eles se revelam nos detalhes que a mente comum tenta ignorar. Um número repetido que aparece de novo e de novo. Um sonho súbito que parece mais real do que a vida acordada. Uma frase que alguém diz sem perceber, mas que atravessa o seu peito como uma chave. Uma música que começa a tocar no momento exato. Um impulso estranho de ir a um lugar, escrever uma mensagem, encerrar um ciclo ou tomar uma decisão que você vinha adiando. Isso não é aleatório. É o seu campo de memória respondendo. Mas entenda, os códigos ocultos não chegam como um manual completo. Eles não descem em uma página organizada, dizendo cada passo que você deve seguir. Eles chegam em fragmentos. Uma direção, uma imagem, um arrepio, uma certeza calma, uma palavra que fica repetindo na mente, um silêncio que parece mais inteligente do que todos os seus pensamentos. Você está sendo convidado a confiar, novamente, na orientação sutil. O mundo antigo treinou você para duvidar de tudo que não pudesse provar imediatamente. Mas a alma não fala na linguagem da pressa. Ela fala por sinais, ressonância, repetição e paz. Quando algo pertence à sua missão, você sente uma abertura. Talvez não faça sentido para a mente, mas o corpo relaxa. O coração reconhece. É por isso que os antigos códigos arcturianos estão voltando agora. Eles não vieram para transformar você em outra pessoa. Vieram para lembrar quem você era antes do medo ensinar você a se esconder. E se você sente que precisa aprofundar essa lembrança, procure os códigos arcturianos ocultos no primeiro comentário fixado. Não como informação comum, mas como uma ferramenta de reconexão com a sua missão, sua frequência e sua origem. Porque o código não está fora de você.
Ele apenas ajuda você a lembrar onde olhar. A sua missão não é desaparecer da Terra. Não é abandonar a vida humana. Não é rejeitar o corpo, a casa, o trabalho, a família, a cidade, as responsabilidades. O Conselho Arcturiano quer que você entenda. A sua missão retorna justamente através da vida comum. Ela volta na forma como você fala quando poderia ferir, mas escolhe clareza. Volta quando você entra em um ambiente pesado e não deixa o ambiente entrar em você. Volta quando alguém tenta provocar uma reação antiga e você respira antes de responder. Volta quando você protege sua energia sem precisar explicar sua alma para quem só entende conflito. Você não está esperando se tornar espiritual em algum futuro distante. A frequência já está se movendo pela sua vida agora. A sua cozinha pode ser um campo de missão quando você prepara algo com presença. O seu quarto pode ser um templo quando você escolhe silêncio antes de dormir. O seu carro pode ser uma nave de recalibração quando você respira em vez de se perder na pressa. O seu local de trabalho pode ser um ponto de ancoragem quando todos estão tensos, mas você permanece firme. A sua casa de família pode se tornar um teste de soberania quando velhos padrões tentam puxar você de volta, e você não entrega mais a mesma versão de si. É assim que a nova linha do tempo se estabiliza. Não através de fogos no céu, mas através de pequenas escolhas repetidas no corpo, na fala, no olhar e na presença. O mundo antigo ensinou você a esperar por provas dramáticas. Mas o Conselho Arcturiano mostra que a verdadeira iniciação, muitas vezes, é silenciosa. Você percebe que não precisa mais vencer discussões. Não precisa mais absorver o humor de todos. Não precisa mais se abandonar para manter a paz. Você se torna a paz. E quando você se torna a paz, os lugares começam a mudar ao seu redor. Algumas pessoas se aproximam. Outras se afastam. Algumas portas se abrem. Outras perdem o sentido. Tudo isso faz parte. A missão não está chegando. Ela já está atravessando você. Em cada momento em que você escolhe permanecer inteiro. Nas últimas 24 horas deste portal, a escolha se torna mais clara. O portal não termina simplesmente desaparecendo. Ele termina fixando a frequência que você escolheu carregar enquanto ele esteve aberto. Por isso, cada momento de silêncio importou. Cada reação recusada importou. Cada vez que você respirou em vez de voltar ao medo, algo em sua linha do tempo começou a se reorganizar. Se uma pessoa escolhe o medo, ela pode retornar aos mesmos ciclos, às mesmas conversas drenantes, às mesmas culpas, às mesmas urgências falsas, os mesmos padrões disfarçados e destino. Mas se ela escolhe presença, verdade e soberania, a nova linha começa a se estabilizar ao redor dela. E agora, essa escolha chega até você. Coloque uma mão sobre o coração, se puder. Respire devagar. Não como alguém tentando escapar da vida, mas como alguém voltando para si mesmo. Sinta o peito. Sinta o corpo. Sinta a parte de você que sobreviveu a tudo que tentou apagar sua luz. Agora declare, em voz alta ou dentro de você: eu libero a antiga matriz. Eu retiro minha energia de todos os ciclos de medo, culpa e manipulação. Eu retorno ao meu centro. Eu aceito a versão mais elevada da minha missão. Eu escolho a minha linha do tempo mais elevada agora. Deixe essas palavras atravessarem o corpo. Não diga como repetição vazia. Diga como assinatura. Diga como chave. Diga como quem finalmente para de pedir permissão para existir em sua frequência verdadeira. O Conselho Arcturiano não está aqui para salvar você. Eles estão aqui como testemunhas. Testemunhas do momento em que você se lembra. Testemunhas do instante em que você deixa de esperar que o mundo reconheça sua luz e começa a reconhecê-la por si mesmo. Se esta transmissão ativou algo em você, escreva nos comentários. Eu escolho minha linha do tempo mais elevada. Ao escrever, você âncora a declaração no plano físico. Você transforma a intenção em matéria. E quando esta mensagem terminar, não pense que acabou. A porta fechou atrás da antiga versão. A nova já começou a caminhar.